Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Quem fala é o Gustavo e com mais um vídeo de Minecraft pra vocês aqui no canal. E pessoal, nesse vídeo de hoje, antes de mais nada, eu quero começar a me desculpar pelo fato de eu ter ficado 3 semanas sem dar vídeo, que por conta desses problemas que a gente está enfrentando da pandemia, a gente entrou na fase roxa. Aí foi meio complicado de eu vir aqui na casa do meu tio para gravar. Mas os tempos que eu fiquei sem vir foi tempo suficiente para que eu pudesse instalar bastante mods aqui para vocês, baixar e gravar. Portanto, ainda não chegou a hora de ter vídeos diários aqui no canal, mas vamos ter vídeo fera hoje, viu? Hoje o vídeo vai ser mod de Sonic no mundo do Minecraft. Então, antes de começar o vídeo, já peço para vocês deixando o like, se inscrevendo no canal. E principalmente, agora o YouTube tá dando a louca. Ele tá desinscrevendo as contas dos canais do YouTube, sabe? Tipo, você se inscreveu no meu canal hoje, amanhã o YouTube se desinscreve seu Gmail, do nada. Então verifica aí se você está inscrito. Se tiver aparecendo aí um botão vermelho, inscreva-se, é porque você não está inscrito. Mas agora, se tiver escrito um botãozinho branco aí, inscrito, tiver escrito um botão, aí você está inscrito. Bom, então fique ligado aí no botão inscreva-se. Se ele tiver escrito inscreva-se, você tem que apertar ele. Agora se ele tiver branco dizendo inscrito, é porque você já está inscrito. Então, Sonic, o que você acha de visitar o mundo do Minecraft hoje junto comigo? Ah, eu tô pronto. Galerinha, já vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal, viu? Porque hoje a aventura vai ser legal, viu? Se inscreve aí, pessoal. Bora, se inscreve, gotta go fast. Bom, vocês ouviram Sonic, galera? Se inscreve aí e bora pro vídeo. Pois bem, pessoal, aqui estamos nós aqui no Minecraft. E vamos ver, testar agora mesmo as coisas aqui, ó. Já separei tudo, está tudo dentro de cada baú. E nós vamos começar pelo baú dos blocos. E olha só, ó, os blocos da fase do Sonic, ó. Eu vou usar esses blocos porque a gente vai fazer uma construção do Sonic antes de acabar esse vídeo. Espero que tenha giga o suficiente. Aí antes das construções a gente vai ver todos os itens. Aí a gente vai começar as construções. Essa é a construção que veio, porque eu sou péssimo em construções. Aí bora lá, né, gente? Vou deixar uma aqui. Você viu, eu tá falando nesse momento, aperta o shift que vai mais rápido. Se eu vou lá e aperto o shift, o bloco volta pro baú. E eu já tenho que dormir já, porque tá ficando de noite. Vamos dormir? Que aí se eu morrer eu já fico salvo aqui já. Mas tá de noite, jogo! Agora sim. Caraca, nem tô vendo minhas pernas. Se eu tô dormindo sem perna ou eu tô invisível? Não, invisível não tô porque eu tô vendo aqui. Oi! Aqui os monitores, ó, gente. Ó, os blocos não me interessam muito, mas aqui, ó, é real mesmo, cara. Eu vou falar pra vocês. Eu nunca joguei esse mod antes, mas eu já vi esse mod várias vezes já no canal do JP e no canal do Pixel, que por sinal vai estar aí na descrição. Passa lá e assiste lá, ó, pesquisa lá JP Play Sonic e Pixel Sonic, que aí com certeza vai aparecer. Beleza? Pesquisem lá. Mas vamos testar esse monitor, sério, que eu sempre quis saber o que esse monitor faz. Vamos testar o monitor da bolha primeiro. Eita, velho, olha lá, bicho. Ele me deu um coração amarelo ali, ele me deu mais resistência. Caraca, então o monitor não é sem frente não, porque existe muitos mods vagabundos, principalmente para Minecraft celular, que os mods é só, sei lá, animais, só que no drive de mods. Agora vamos testar esse aqui de velocidade, vamos ver se eu vou correr mais rápido. É, não corri tão rápido. Ué, essa moto já tava aqui? Uai, uma bota apareceu. Deixa eu pegar aqui o monitor de novo, que eu não lembro de eu deixar essa bota aqui. É, a bota aparece aqui, gente. Tô com uma bota aqui, eu já tinha até separado a bota no baú. Não, bota, não vou usar você agora não. Quando for a sua vez eu te uso. Agora tenho curiosidade de usar. Pois é, então, testar o monitor do brilho agora, que é da invisibilidade do Sonic. Eita, preula! Tá, pô, por que eu corri tão alto? Será que eu tô invencível?
É, tô soltando bolinhas. Será que é de invencibilidade? Eles vêm agora, vamos ver os anéis. Ih, spawnei 2 sem querer, era só pra ter spawnado 1. Bom, ganhei 10 anéis, 20 anéis. Bom, agora do Sonic. É coisa perfeita, gente, ó. Não, sério. Eu acho que eu tô sonhando, eu acho que eu não tô vendo isso de verdade, sério. Vamos lá, vamos pular em cima, não dá pra quebrar com soco. E... bom, apareceu o barulhinho do monitor quebrando, mas eu não ganhei uma vida. Tá ok, eu acho que eu vou usar esse monitor como quadro nas construções. Uma foto do Sonic na minha casa. Que tal? Vamos ver os anéis, por mais que eu já tinha pegado vários. Aqui, ó. Os anéis aqui. Deixa eu deixar esse semente aqui. Deixa eu colocar aí os anéis. Lugar que não tenha grama pra me atrapalhar a vida. Aqui. Será que ele faz os barulhinhos dos anéis? Faz! Ele faz os barulhos dos anéis, olha só! Que maneiro, velho! Que irado! Mano, isso é bem melhor que aquele último mod do Sonic que eu gravei em 2018. Lembra que eu gravei com a minha irmã? Caso você não lembre, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Mano, esse mod nem se compara, 1000 vezes melhor. Tanto que foi por causa disso também que eu resolvi gravar no computador. Porque além do celular ter pouco espaço, o computador tem mais história de jogos pra contar. Entendeu? Agora vamos abrir outro baú. Pois bem, já abri o baú dos anéis, agora eu vou abrir o baú das molas. Caraca, tá muito cheio esse inventário, mano. Vou deixar os monitores aqui, depois eu arrumo. E essas duas botas também. Vem aqui, pegar as molas. Vamos começar pela mola que eu conheci no jogo Sonic 1. Essa é a primeira mola que apareceu em todo o jogo do Sonic. Vamos começar por ela. Ela tem até que ela vai bem, ó. Então, 2 anéis ali atrás, deixa eu pegar. E aí, vou morrer, para, Gustavo, para! Nossa, eu quase morri. Pega os anéis. Tô achando que eu tô jogando Sonic de verdade. Tô pegando anéis pra recuperar minha vida. Olha como eu sou um gênio. Agora eu vou pegar o vermelho. Sai, para! Nossa, o vermelho deve ser mais alto, hein? Que eu lembro que no Sonic o vermelho é mais alto. E putz, nossa. Tá preula, mano. Eu tomo muito dano quando eu bato, hein? Vai parar que senão eu vou acabar morrendo aqui. Agora o da estrela, que é dos jogos mais recentes do Sonic. Conheci essa mola da estrela no jogo Sonic Heroes, que é um jogo que eu gosto bastante, por sinal. Olha que coisa linda, gente, olha. Eita estrela! Caraca, velho, eu pulo quase que pra outra dimensão. Não falei que eu ia morrer? Não falei que eu ia morrer? Falei que ia morrer, não falei? Morri, ó. A sorte é que eu nasci aqui na minha cama. Isso se mata, vai. Pega aqui tudo. Pega tudo, não morre de novo. Caraca, velho. Vocês viram, gente? A mola de estrela aqui. Ela é muito alta, velho. Olha. Vou pegar o sol, só que dessa vez sem morrer. Pera aí. Vou tirar isso aqui daqui. Não tinha que colocar isso aí no baú. Pega sol. Sol. Eu acho que o sol tá me matando, gente. Não. Não, eu vou tirar essa mola daqui, que senão eu vou morrer toda hora por causa dela. Ah, que legal, não consigo. Quebrou. Agora quebrou. Caraca. Morrendo num vídeo só explicando o negócio, hein? Imagina se eu fosse lutar com algum monstro. Eu imagino muito o vídeo que eu gravei de Minecraft da última vez. Os mods de monstro lá na minha casa. Ele ficou horrível com o áudio. Espero que esse aqui não fica também. Eu já vi o dos anéis, não já? Vou deixar tudo aqui. Depois eu pego e construo a casa, beleza? Porque senão vai acabar bagunçando todo o inventário. Mas, mano, essa mola é perigosa, hein, gente? Cuidado com essa mola. Na boa, cuidado com essa mola. Deixa eu colocar ela aqui. Dash Panel. Uau, isso aqui eu sei qual que é. Também tá nos jogos mais recentes, de menos nos jogos clássicos. Esse aqui eu já vi bastante no Sonic Heroes.
o Sonic pisa nele e ele sai disparado. Vamos ver se aqui é a mesma coisa. Ou melhor, eu ia tirar essa mola, mas eu sei o que eu vou fazer com ela. Eu vou pegar o dash e vou correr em cima da mola. Eita, buga! Mano, eu buguei legal. Vamos ver aqui. Tá, pô, o negócio tá muito escondido, hein? Facinho você chamar um amigo seu e trollar ele. Vamos passar, vai, Gustavo, vai! Eu ia falar vai Sonic, mas esqueci que eu ainda continuo sendo eu e tinha que apertar o modo do Sonic. Mano, isso aqui dá muita velocidade, muita. Só que tá cheio de blocos e eu fico... Ih, não. Nossa, eu me perdi. Ai, eu me perdi. Nossa, cadê as coisas? Cadê? Onde eu coloquei? Ali. Nossa, não posso ir muito longe não, senão eu vou acabar me perdendo. Deixa eu tirar esse dash daqui, senão eu vou acabar me perdendo de novo. O problema é que eles levam 3 horas pra quebrar, né? E agora que eu falei, eles quebrou na hora, parabéns. Pois bem, devolve os dashes. Pois bem, desse lado eu já vi tudo, então. Aqui, ó, o espinho. Caraca, tem o espinho do jogo do Sonic também. Será que ele dá dano? Dá. Muito dano. Bem, espinho parece que é só isso, né? Pô, peraí. Ó, legal, hein, você vir aqui. Não, o seu amigo vai acabar vendo. Aí eu ia ser legal pra uma trollagem, hein? O dash funciona. O dash pai não funciona pra você trollar seu amigo, pra ele ir longe. Agora chegou. Não, deixa a Esmeralda do Caos pro final, vai. A Esmeralda do Caos é uma joia poderosa, eu vou deixar ela pro final. E eu vou pular pra música agora. Vamos ver uma música de Sonic, gente? Ah, tem aqui o rádio aqui do Minecraft. Eu vou colocar Green Hill Zone, que é a minha música favorita. Sonic, sem separar que é a primeira do Sonic também. Vou até aumentar o meu som aqui. Vamos ver. Eu acho que eu deixei muito. Tocando Sonic aqui no Minecraft. Ai, cansei, tá bom. Vamos ver das outras fases. Cadê? Cadê a música? Música! Ô, produção! Achei. Tá bem? Vamos começar ouvindo a da Marble Zone. Ei! Caraca, moleque! Idêntica a Marble Zone, mano! Vamos dançar, vamos! Não vou apertar muito shift não, senão vai dar tecla de evidência e vai ferrar tudo. Mano, deixa eu ver quantas horas esse vídeo tá de duração. 11 minutos, dá pra continuar muito ainda, vamos ver a outra. Caraca, essa aqui é da fase aquática do Sonic 1. Vamos dormir ouvindo essa música. Acordei. Tô me dando. Pera, eu já vou voltar na música já, mas eu quero só falar uma coisa. Quando eu era pequeno, tinha uma hack de Sonic que eu jogava, chamava Sonic Zone. E uma das fases que eu jogava tinha essa música. Ou seja, eu lembro dessa música desde que eu tinha uns 7 aninhos de idade. Pra vocês verem só, pra vocês terem noção. Vamos continuar aqui. Cadê o disco? Aí o disco, vamos continuar.
Próxima. Ah, essa aqui já tocou já. Essa aí é da fase que eu esqueci o nome, eu acho que era a fase de petróleo lá do Sonic 1. Não, petróleo é do Sonic 2. Esqueci. Essa música lembra uma música que o Zezé de Camargo e o Luciano cantou, que agora eu esqueci, porque eu não sou muito fã de Zezé, mas meu pai é. Isso aí, moço, eu falei. Caraca, mano, ouvir essa música do Milho é tão gostoso. Tudo bem? Próxima. Ah! A última fase do Sonic que eu esqueci o nome, mano. Sou muito idiota, eu esqueço o nome da fase. Kill Complaint. Eu acho que sim. É a fase onde o Sonic enfrenta o Robotnik pela última vez. Pois bem, vamos ver essa aqui agora. Uau! Não acredito, não, eu vou dançar. Essa aqui eu danço. Agora, para esse vídeo não ficar com 1 hora de duração, vamos colocar o... Calma aí que ainda tem mais uns 2, 3 baús ainda. Nossa. Vamos ver armas. Ah! Aqui tem o martelo da Amy e a espada do Sonic, que o Sonic usa naquele jogo que eu esqueci o nome. Meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu sou o cara que é apaixonado do Sonic desde 5 anos de idade e eu vou lá e esqueço o nome da droga do jogo. Eu não tô entendendo nada. Que droga, mano. Ó, mas a espada é boa pra batalhar, hein? Só que eu não vou batalhar nesse vídeo não. Eu fui massacrado no meu vídeo passado. Deixa eu guardar os discos aqui. Nossa, mano, será que vai dar tempo de construir a casa? Bom, agora eu vou correr, gente. Aqui é cachorro quente pra comer. Agora eu tenho que correr, abrir o baú correndo. E aqui as armaduras e finalmente chegamos na botinha. Será que essa botinha é rápida? Vamos ver. Pra calcular a velocidade dela, eu vou correr antes sem ela. Aí depois eu vou correr com ela pra ver qual que é mais rápido. Não! Eu vou me perder. Vamos por ali pelas árvores que eu acho que ali eu não perco. Ó, aqui eu tô numa velocidade normal. Eu corro, mas não é correr tanto. Agora vamos calçar a botinha. Calcei. Caraca, mano, olha que coisa linda, olha. Gustavo Player com a botinha do Sonic, galera. Olha que coisa perfeita. Coisa nunca vista antes na história. Vamos lá. É 1, é 2, é 3 e Gorgo Fest, tá pela, mano. Caraca, velho, eu corro muito rápido, meu irmão. Mano. Tá, pô. Mano, eu consigo ir muito longe. Se eu for muito longe, eu vou me perder. Caraca, moleque. Mano. Caraca, essa bota é muito top, meu. Topíssima, velho. Bom, já vimos a bota. Ela é muito veloz. E agora vamos construir a nossa casa. Eu vou construir com a bota. Vai ser praticamente uma missão impossível, mas eu vou tentar. Parabéns. Peraí, tá quantos minutos de vídeo? 17 minutos de vídeo. Será que a gente consegue? Vamos ver. Se esse vídeo parar no caminho eu vou ficar muito chateado. Blocos. Não, onde eu coloquei os blocos aqui? Eu acho que eu só vou usar esses blocos só. Isso. Ah, construir casa como? Se não tem porta?
Nossa, esqueci de pegar a porta. Mas deixa. Vou ver se eu grafito madeira. Mas vamos construir, depois eu me preocupo com a porta. Vamos lá, vai. Começar com esse bloco aqui que é da Marble Zone. Vamos ver. Vamos ver, gente. Desculpa aí não tá falando muito aqui. Quando eu construo é o Figo me configurando. Ei, fala um negócio aí, por favor. Calma aí, que eu tô no meio da construção aí. Não! Tá, pô, a bota me jogou pra fora. Nem era pra ter posto aquele bloco ali. Ah, já que pus, acabou. E eu fiz bosta. Quer dizer, eu fiz besteira. É, eu fiz coisa errada, gente. Espera aí. Eu vou fazer ela aqui. Ó, gente, eu falei pra vocês, eu não tô muito de construção, essa tarefa é uma porcaria. Eu acho que vai ser difícil melhorar ela. Caraca, mano, sou muito ruim de construção, sério. Meu público deve estar me vendo agora, deve estar decepcionado. Amanhã, assim que esse vídeo for postado, eu vou postar o vídeo às meia-noite, vou dormir às 4 da manhã. Assim que acordar amanhã às 1 da tarde, eu vou ver que eu só vou estar com um inscrito só. Vai ser triste. Tanta decepção que um youtuber minecraftiano não sabe construir. É, gente, eu não sei, eu sou burro. Sou burro. Essa é a verdade, sou uma mula. Na verdade, construir eu sei, porque todas as casas que eu morei aqui no canal, todas as casas que eu morei no Minecraft, fui eu que construí. Menos a última foi a Maria que construiu pra mim. Aí todas as outras fui eu que construí. Só que eu perdi a prática. Peraí. Sério, vocês não têm ideia como eu tava com saudade de gravar vídeos aqui pro canal, sério. E eu continuo triste que os vídeos não vai poder ser recentes. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, pessoal, já vai deixando o like aí, por favor, me ajuda bastante. E se vocês quiserem, manda uma ideia aí de um jogo que eu posso gravar aí pra vocês. Sem ser Free Fire, tá? Eu já vou gravar Free Fire já. Se bem que eu prometi isso na conta. Se bem que eu fiz uma promessa quando o canal batesse 320 inscritos, eu ia gravar Free Fire. Bom, uma coisa eu vou falar pra vocês agora, uma promessa. Do mês de maio pro mês de junho, eu juro, eu vou gravar Free Fire. Se eu não gravar, vocês podem me cobrar. Vai lá no meu Instagram, GustavoPlayer01, me segue lá e me cobra. Beleza? Eu vou gravar Free Fire. Prometo. E último bloco. Nossa, acabou meus blocos. Bom, eu sou péssimo em construir casa, absolutamente péssimo. Vamos aí. Parabéns, Gustavo, você colocou o bloco errado 2 vezes, sua mula. Aqui. Quase, acho que vai dar. Mas eu tenho que parar de ser burro pra dar. Já era, gente, perdi os blocos. Esses blocos aí não servem porque são de metal. Eu preciso de picareta de diamante pra tirar eles. Perdi outro. Mano, eu sou muito burro, mano. Alguém precisa me internar no hospício. Ou no manicômio. Acho que tá pronta a casa. Eu deixo dormir pra vocês verem ela melhor. E cadê a cama? Ué, ali.
Tá, faltou de óculos, tá de noite aqui no jogo, eu não tô vendo nada. O jogo carregou. Tá, pô, mano, que casa feia, velho. Mano, que casa feia. Sério, coisa feia, mano. Olha isso, mano. O que eu fiz aqui? Eu não fiz uma casa. Ai, mano, que coisa tosca, sério. Vende casa por 5 mil reais. Quem quiser leva. Tá na promoção, 5 mil reais. Só que a casa não tem teto, nem porta, nem janela, nem nada. Nem parede tem direito. E eu me prendi aqui. Opa, é verdade. Nossa, acabei de me lembrar aqui, gente. Tem que fazer um negócio aqui pra vocês. Agora que eu fiquei no buraco que eu me lembrei. Eu vi o vídeo dos mods que as esmeraldas do caos não são enfeites, elas têm poder aqui no Minecraft. E cadê elas? Eu nem peguei elas, sou muito anta. Vamos ver. Esmeraldas do caos. Essas aqui são só enfeites, tá? Mas eu vou pegar elas também porque eu quero. Peguei. Essas aqui são as esmeraldas que você vai precisar. Você coloca ela aqui. Pega 50 anéis. Isso aqui tá bom. E vem na esmeralda. Aperta o botão direito. E você vira o Super Sonic. Que no caso eu sou o Super Gustavo Player. E a sua velocidade aumenta absurdos. E o melhor de tudo, eu posso voar no modo Survival. E eu posso ver minha cara de cima. Que tosca! Ela tá tosca, tá ridícula. Ela tá parecendo o número 6 feito do avesso. Parece um P a minha casa. Minha casa tá com um P de player. Casa tosca. Vamos correr, gente. Oh, já acabou? Nossa, acabou, mano. Acabou o poder do Super Sonic. Que raiva. Olha que tem mais anéis. Parabéns, Gustavo. Ah, as esmeraldas acabaram muito rápido. Muito bem. Agora eu acho que eu vou ter bastante. Ah, isso aqui é demais, tipo, eu ganho mais ainda mesmo com isso. Desculpa aí pelo barulho alto. Desculpa aí pelo barulho alto, viu? Caraca, tem muito anel. Bem, bora encerrar a aventura por aqui. Pois bem, pessoal, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu grave outro vídeo aqui no mod do Sonic, deixa o like nesse vídeo. Caramba, tá muito rápido com o Super Sonic, velho. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. E como eu falei no início, confere aí pra ver se o YouTube não tirou sua inscrição, viu? Bom, pessoal, é isso. Eu consigo andar por cima da terra, igual o Sonic. Por cima da terra não, por cima da água. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!